Olá, meus queridos aprendizes, tudo bem? Bem-vindos a mais uma videoaula sobre administração financeira. Hoje nós vamos conversar novamente sobre o controle de estoques. Porém, hoje falaremos sobre o método WEPS. O que significa WEPS? O último que entra é o primeiro que sai. Ou seja, neste método aqui, quando nós formos fazer o lançamento de uma saída do estoque, aquele item que sairá será o último item que entrou, ao contrário do método PEPS que nós estudamos previamente, certo? Esse método também é conhecido como LIFO, na sigla em inglês, que é Last In, First Out. Vamos ver um exemplo então de uma empresa que faz as seguintes movimentações no estoque. Vejam bem que esse exemplo que eu estou apresentando para vocês é o mesmo exemplo que eu apresentei lá no método PEPS, ou seja, são feitas duas compras, né? Uma compra de 1.500 a R$10, uma compra de 2.500 a 12, depois é feita uma venda de 1.500 unidades, uma compra de 1.000 unidades a 13 e uma venda de 2.000 unidades. Exatamente a mesma coisa que eu mostrei para vocês no vídeo anterior, que era sobre o método PEPS. Só que agora nós vamos resolver de uma maneira diferente. Como? Vamos ver lançamento a lançamento, considerando que não havia um estoque inicial aqui. O primeiro lançamento acontece no dia 2 de julho, como eu já mostrei para vocês, que é a compra de 1.500 unidades a R$10 cada. Organizo a ficha de controle de estoque exatamente da mesma maneira que organizei no método PEPS, com entradas, saídas e saldo, e dentro de cada uma dessas grandes colunas vamos especificar quantidades, preços unitários e o total, que seria a multiplicação de quantidade e preço unitário. Faço o lançamento da compra no dia 2 de julho, 1.500 unidades avaliadas a 10, que totaliza, uma multiplicação que totaliza R$15.000. E depois de feita a compra, depois de feito o lançamento nas entradas, eu faço o lançamento desse lote lá no saldo. Não mudou nada em relação àquilo que nós fizemos no método PEPS. Porém, agora vou fazer o segundo lançamento, que é no dia 9 de julho, compra de 2.500 unidades avaliadas a 12. Certo. Multiplico 2.500 por 12, dá 30.000. E faço o lançamento lá no saldo. O que fica no saldo? Aquele primeiro lote de 1.500 unidades avaliadas a 10, que eu já tinha anteriormente, mais o lote que acabou de entrar, que são 2.500 unidades avaliadas a 12, que totaliza 30.000. Não mudou nada em relação ao método PEPS. Vai mudar quando nós fizermos uma saída, que é o que acontece no terceiro lançamento, no dia 14 de julho, venda de 1.500 unidades. Então, aqui nós vamos retirar essas 1.500 unidades do último lote que entrou, ou seja, esse que está aqui embaixo, e cujas unidades estão avaliadas a R$12 cada. Então, são 1.500 unidades que eu vou tirar, vezes R$12 cada. Essa multiplicação totaliza R$18.000. Vejam que eu não retirei todo o último lote, eu retirei apenas uma parte dele. Eram 2.500, eu tirei 1.500 unidades, vão ficar 1.000 unidades. Então, depois desse lançamento feito, ao final do dia 14 de julho, eu vou ter no meu estoque, primeiro, aquele primeiro lote que já estava lá e que não foi mexido, mais o segundo lote, que era anteriormente de 2.500 unidades, mas perdeu 1.500 porque nós tiramos elas, e agora passou a ter, portanto, 1.000 unidades. Elas continuam sendo avaliadas a 12. Então, 1.000 vezes 12 dá R$12.000. Vejam que os lotes não vão ter o seu preço unitário alterados com o tempo, Aquele primeiro lote era R$10 por unidade, vai continuar sendo R$10 por unidade. O segundo lote era R$12 por unidade, vai continuar sendo R$12 por unidade. Só que as quantidades podem mudar porque a gente pode retirar de um lote, ou retirar de outro lote. Então, eu vou fazer sempre a multiplicação da quantidade que eu tenho vezes o preço unitário dessas mercadorias para ter o valor total. Lembrando que, da mesma forma que o método PEPS, eu não misturo os lotes. Muda apenas que a saída é feita lançando o último lote que entrou, o mais novo. Certo?
Vamos então para o quarto lançamento no dia 20 de julho, que é a compra de 1.000 unidades a R$13. Faço o lançamento de compra, né, da mesma forma que fiz no método PEPS. São 1.000 unidades avaliadas a 13, que dá 13 mil, e eu vou lançar essas novas 1.000 unidades lá no meu saldo final, não misturando com as anteriores. Então, o que eu vou ter no saldo final? Ao final do dia 20 de julho, eu vou ter aqueles 2 lotes que eu já tinha, que já estavam aqui em cima, né? Mais o lote que entrou de 1.000 unidades avaliadas a 13, que dá 13 mil. As compras, então, as entradas, são feitas exatamente da mesma maneira que no método PEPS. Mas vamos agora para o quinto lançamento, que vai ser no dia 29 de julho, uma venda de 2.000 unidades. Tive que diminuir um pouquinho o tamanho porque não cabia tudo. Então, vou lançar aqui. Opa, apareceram 2 lotes diferentes na saída. Por quê? Porque se eu tenho que tirar 2.000 unidades partindo daquelas que são mais novas, eu vou começar a retirar essas aqui, que são as que estão bem embaixo, as últimas que eu comprei. Então, eu vou tirar primeiro as 1.000 unidades avaliadas a 13, que totalizam 13 mil, coloco aqui, né, 1.000 unidades avaliadas a 13, totaliza 13 mil. Mas para fechar as 2.000 que eu estou vendendo, eu tenho que tirar ainda mais R$1.000, mais 1.000 unidades do lote anterior, que é esse daqui. Então, são 1.000 unidades avaliadas a 12, que totalizam 12 mil. Esse é o segundo lote mais novo, né? Como eu tirei todo o lote mais novo, eu precisei retirar as que faltavam para completar 2.000 do lote anterior, que era o segundo mais novo. Então, vou lançar aqui R$1.000, 1.000 unidades vezes R$12 cada, que totaliza R$12.000. O que vai ficar lá no final, lá no saldo final? Vai ficar apenas aquele lote com 1.500 unidades avaliadas a 10 cada, totalizando 15 mil, certo? Esses 2 lotes mais recentes foram retirados e ficou apenas o lote mais antigo, que era esse aqui, que eu copiei para cá. Depois disso, o que a gente faz? Podemos fazer o cálculo do total, dos valores totais de entradas, saídas e saldo. Faço a soma dessa coluna aqui, 15 mais 30 mais 13 dá R$58 mil. Vejam que é exatamente o mesmo valor das entradas que nós obtivemos lá com o método PEPS, porque as entradas não mudam em relação ao método WEPS, é a mesma forma de lançamento. As saídas vão ter um valor diferente, né? Por quê? Porque, como eu retirei os lotes mais novos e eles estavam avaliados a valores diferentes daqueles mais antigos, então eu vou ter um valor total que é diferente, tá? 18 mais 13 mais 12 mil, vou chegar em R$43 mil. A tendência é que, com o passar do tempo, muitos produtos acabem aumentando seu valor, né? Acabem custando mais caro gradativamente. Isso vai fazer, se isso for verdade, isso vai fazer com que o valor das saídas no método WEPS seja maior do que das saídas no método PEPS, certo? E por consequência, vão ficar no estoque os lotes mais antigos, que, se nós concordarmos com essa progressão dos valores ao longo do tempo, então nós vamos ter os lotes mais baratos lá no estoque final. Então, por isso, o nosso estoque final deu R$15 mil, né? Lembrando que, para eu fazer o cálculo do saldo final, eu vou considerar apenas os lotes que estão lá no último dia, né? No dia 29 de julho, quando foi feito o último lançamento, ficou apenas um lote de 1.500 unidades avaliadas a 10, que totaliza 15 mil. Né? Por que só considero esse? Porque esse é um valor que foi sendo atualizado em cada período. Então, saldo final, R$15 mil. Uma coisa importante, como eu já falei lá no método PEPS, é que o total das saídas corresponde ao nosso custo da mercadoria vendida. Então, a gente sabe que o custo da mercadoria vendida no período é R$43 mil. Da mesma forma que eu fiz lá no método PEPS, vamos aproveitar para conferir esse resultado com o resultado da fórmula do inventário periódico, que nos diz que o CMV tem que ser igual ao estoque inicial mais compras menos o estoque final. Eu não tinha estoque inicial nesse exemplo, então coloquei 0. As
compras, conforme nós calculamos na coluna da esquerda, correspondiam a R$58 mil, e o estoque final correspondia a R$15 mil, o que nos dá um CMV de R$43 mil e que fecha com aquele CMV que nós calculamos no inventário permanente, ou seja, na ficha de controle de estoque. Sobre o método WEBS era isso, agradeço a atenção de vocês e nos vemos na próxima aula. Até logo!